Shalom, shalom. Eu sou a professora Vivian Lopes, astrofísica. Hoje é 25 de setembro de 2023 e eu vou fazer um estudo sobre Joel, capítulo 2. Eu estou gravando uma série sobre o livro de Joel, Estudos em Joel. Já gravei o capítulo 1 e agora vamos passar ao capítulo 2. Para esse estudo eu utilizei o Tanar, tá? Especialmente para ver como que ficou a tradução aqui da palavra moré, instrutor, que também pode ser chuva. Eu usei muito esse comentário, né, da série Cultura Bíblica, da editora Vida Nova. Muito bom, excelente. Utilizei muito esse comentário aqui da editora Cultura Cristã, de Irving Buzenitz. Utilizei bastante para esse capítulo 2 também o comentário bíblico Moody. Várias coisas eu só achei aqui. Assim, o carro-chefe mesmo, o esqueleto, foi nesse comentário bíblico adventista de Isaías a Malaquias, né? Obviamente que eu usei Joel. Em todos esses comentários, não necessariamente eu concordo com tudo. Esse comentário adventista eu achei simplesmente excelente, mas não concordo com a teologia da substituição que ele faz em algum ponto, né? Que Israel não se arrependeu, então Deus colocou a igreja no lugar de Israel. Utilizei também a Bíblia hebraica da editora Sefer. Vou mostrar na parte da tradução que eu precisei conferir aqui e que está como no sentido das Bíblias protestantes, ok? Para o meu texto, para a nossa leitura, eu vou utilizar a tradução Almeida, revista e atualizada, ok? Vou seguir o meu método de ir lendo e explicando, ok? Então vamos lá. Vou mudar de tela aqui. Pronto. Joel, capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Trombeta, a palavra aqui é shofar, é um instrumento de sopro feito com o chifre do carneiro. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Como dissemos anteriormente, a tônica no livro de Joel é o dia do Senhor. E ele está mandando aqui, o Senhor está mandando tocar o shofar em Sião e no seu santo monte. Então, a partir de Israel para toda a terra. A mensagem primária é para Israel, mas o Senhor vai tratar com toda a terra. Verso 2. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então, como nós citamos no capítulo 1, Joel, ele profetizou num contexto que estava acontecendo uma praga terrível de gafanhotos, né? Em suma, né, o livro ele trata no capítulo 1 do dia imediato de Jeová, no capítulo 2 o dia iminente de Jeová, que nós vamos ver hoje, e no capítulo 3 o dia final de Jeová. Lembrando que na Bíblia hebraica, o capítulo 2 ele é cortado exatamente quando vai falar do derramamento do Espírito Santo, entra o capítulo 3 na Bíblia hebraica, e ele continua nas outras Bíblias, mas na Bíblia hebraica tem essa peculiaridade. Então ficou um capítulo 3 bem curtinho, exclusivamente sobre o derramamento do Espírito Santo. Não é incrível? E depois o capítulo 4, na Bíblia hebraica, é o capítulo 3 nas outras Bíblias, ok? Então, só recordando que tudo isso aqui já estão nos slides, né, do capítulo 1. Isso aí só ilustrando uma praga de gafanhotos, né? Olha só, infesta as árvores, come tudo, come até as janelas. Eu li uma descrição que eu tirei do comentário Rich, onde os gafanhotos, eles assentam, né, até na lã das ovelhas vivas. Eles vão comendo a lã das ovelhas, as ovelhas vivas, nada escapa, né? Janela, casa, notas de dinheiro, couro, madeira, tudo eles vão comendo, né?
E falamos também sobre o ciclo do gafanhoto, né, das 6 fases. E para se acabar com isso, né, é só acabando com os ovos mesmo do gafanhoto. Eles podem ficar na terra até por anos, né? E quando chega uma determinada temperatura, né, características do clima, esses ovos eclodem, né? Por exemplo, depois de uma seca, temperatura muito quente, esses ovos podem eclodir, né? E aí até me faz pensar, né, que depois de uma seca é uma coisa que poderia vir. Aí a gente vê o controle de Deus, né, sobre todas as coisas, né? Porque o que faz vir e o que não faz não vir, né? Certamente o soberano determina todas as coisas, né? Então, no capítulo 1 também nós vimos que quando ele falou da praga do gafanhoto, ele usou 4 palavras diferentes no mesmo versículo, Joel 1:4. 4 palavras diferentes para gafanhoto, que são tipos diferentes, né, do gafanhoto, e esses tipos eles são características das fases dele, né? O cortador, o infestante, o saltador e o destruidor, né? Ele é destrutivo em todas as fases, né? Eu vou falar hoje, vai chegar num versículo que vai falar entre o pórtico e o altar. Então eu só queria ilustrar, tá? Então aqui você tem uma concepção artística do templo, e o pórtico é essa entrada, né? Ela é uma entrada coberta. E o altar era de bronze, e ali eram oferecidos o sangue dos animais, né? Então, ele vai falar para os sacerdotes que estão entre o pórtico e o altar. Então, seria aí do lado de fora, né? Essa área aí, tá? Bom, vamos voltar para Joel 2:2. Joel 2:2, ele usa 4 sinônimos para descrever uma escuridão muito intensa. Escuridade, densas trevas, nuvens e negridão. Então, o dia do Senhor tem esses 4 elementos, né? E em Sofonias 1:15, Sofonias é interessante, ele também descreve o dia do Senhor, e diz assim, Sofonias 1:15: aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Então, estão aí citados os 4 sinônimos: dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Tá? Dia de nuvens e escuridão aparece em Ezequiel 34:12. É uma referência primária a Israel. Até a referência, né, porque o Senhor da palavra também dirigiu a referenciação da sua palavra, né, a colocação dos capítulos e versículos, essa numeração. Claro que o Eterno dirigiu isso, né? E 12, ele é um código para Israel, né? Então, Ezequiel 34:12 diz assim: como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontro ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Então, foi um dia de catástrofe, né? Esse dia aí em que as ovelhas do Eterno de Israel foram espalhadas. Mas não era o dia do Senhor ainda completo, como ele descreve aqui, né? Porque ele não tem só nuvens e escuridão, ele tem densas trevas, né? Negridão, é mais intenso ainda, Certamente nuvens e escuridão está traduzindo tempestades, né? Não é só um momento difícil, é tudo muito literal, né? Vamos continuar a nossa leitura. Então, ele vem, esse dia, né, ele vem como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Será que o profeta está falando aqui de mais gafanhotos? Porque ele chamou os gafanhotos de povo também, no verso 1. Ou será que ele está falando de um exército? Ele está falando das duas coisas, né? Porque a invasão de gafanhotos prefigura uma invasão de um exército que virá, e esse, por sua vez, prefigura o dia do juízo do Senhor sobre toda a terra, sobre todo o planeta. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele, a terra é como o jardim do Éden,
mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Tanto um exército humano, como essa é a descrição exata do que faz um exército de gafanhotos. A sua aparência é como a de cavalos, como cavaleiros, assim correm. O gafanhoto ele parece um cavalo em miniatura. Estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram um restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Tudo se enquadra na descrição dos gafanhotos e também de um exército, né? Uma referência diz que testemunhas, né, falam que o barulho dos gafanhotos é como de avião a jato, são milhões, né? No vídeo passado eu mostrei uma referência de uma nuvem, não lembro aonde, com 400 milhões de gafanhotos. Diante dele tremem os povos, todos os rostos empalidecem. E aqui eu quero destacar umas coisas da tradução. Diante dele tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Né? Na versão que eu acabei de ler, a Almeida Revista e Atualizada. E os eruditos discutem o sentido da palavra empalidecem, que foi traduzido na Almeida como empalidecem. O sentido literal é de recolher, mas aí os estudiosos ficam pensando, mas todos os rostos recolhem, mas recolhem o quê? É alguma coisa que está sendo recolhida intensamente, mas o que é recolhido é incerto. E o termo só é usado na Bíblia e em outra passagem, que é Naum 2:10, que foi assim traduzido, por exemplo, na Almeida Revista e Corrigida. Vazia e esgotada e desgastada ficará Nínive. Ele está falando do cerco de Nínive que viria. E derrete-se o coração, e tremem os joelhos, e em todos os lombos há dor, os rostos de todos eles empalidecem. A Vulgata e a 70 é a tradução do hebraico para o grego. Cada rosto traduziu assim, todos os rostos empalidecem, eles traduziram assim, cada rosto escuro como uma panela. Porque isso tem a ver com a palavra, né? Parur ou parur, tudo junto. Enfim, essa palavra ela faz uma referência também com uma panela que é preta por fuligem em volta dela, tá? Ou a palavra também tem outros sentidos etimológicos, né? De empalidecer. Literalmente, juntar intensivamente ou um brilho avermelhado, né? Um cognato, que é uma palavra muito parecida, que tem o mesmo significado em outra língua, né? Cognatos árabes e siríacos, essa palavra é ferver, né? Então, o sentido da palavra é muito rico. E, na minha opinião, eu penso que isso tem a ver com os efeitos de uma explosão nuclear, com radiação. Aqui em Zacarias 14:12 diz assim: esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Apodrecer-se-á a sua carne, estando eles de pé, e se lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua se lhes apodrecerá na boca. Então isso para mim conecta tudo isso, né? O brilho, a vermelhidão, a negridão. O Calvino traduziu, né? Todos os rostos se enegrecem, né? Como os efeitos mesmo de uma radiação por uma explosão nuclear, por exemplo, né? Porque se encaixaria, né? A queimadura, o brilho, a queimadura, né? E o apodrecimento da carne. Vamos continuar a leitura. Verso 7. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho, e não se desvia da sua fileira. Está falando dos gafanhotos e dos exércitos, com certeza, né? Eu li uma descrição que
a pessoa, né, vendo a invasão dos gafanhotos, eles vinham, e quando eles viam um obstáculo, uma parede de uma casa, eles simplesmente subiam, passavam pelo telhado e se lançavam sobre o que tivesse aberto, né, a janela, a porta. Né? Então, assim, é uma coisa incrível. E a mesma coisa fazem os guerreiros, né? Então, é muito impressionante essa figura, né, que o profeta Joel, inspirado pelo Espírito Santo, está relatando. Verso 9: assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Tanto os gafanhotos como os inimigos, né? Diante deles treme a terra. Agora está ficando mais claro que é um exército humano, certo? Porque, seja como for, os gafanhotos eles não vão causar um terremoto. Tá? Diante deles treme a terra e os céus se abalam. Agora ele está descrevendo o dia do Senhor. Agora não tem mais dúvida, né? Que é uma coisa... ele está usando figuras, né? O que aconteceu, o que ainda, né, está em eminência de acontecer e o que vai acontecer em todo o planeta. Olha só. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. Como na descrição de Jesus dos sinais da sua vinda e como o apóstolo João descreveu o que ele viu nas visões do fim do mundo, né? Então é isso. O Senhor levanta a voz diante do seu exército. Não é incrível isso? Imediatamente, né, quando o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram seu esplendor, o Senhor ele veste o céu de luto, né, porque uma coisa terrível, né, aconteceu na terra. E o Senhor, imediatamente quando isso acontece, está escrito, verso 11, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Não é só gafanhoto, é muito mais terrível ainda. Os gafanhotos, né, são todo o ataque dos gafanhotos, que é uma coisa simplesmente horrível, é um prenúncio, né, de um juízo ainda pior, que são os exércitos humanos, que é um prenúncio ainda pior de uma situação que vai vir lá no futuro sobre todo o planeta, onde inclusive os céus serão abalados, tá? E está fazendo uma pergunta aqui: quem o poderá suportar? Você vai ver em outras referências bíblicas que os poderosos da terra vão se esconder nas cavernas e vão dizer para os montes, pedir para os montes cair em cima deles e os esconder da ira do Todo-Poderoso. Eles vão reconhecer que poderoso mesmo é só o Eterno, o Criador dos céus e da terra. Aleluia. Verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Não é só falar, Senhor, me perdoa aí, vai, né? Tem que ser uma coisa do fundo do espírito, né? Com jejuns, com choro e com pranto, porque a coisa que vem não é brincadeira, é como nunca se viu. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Eu sou professora e eu sempre lembro aos meus alunos, estudem, né? E a gente dá conselho, ilumina o caminho, mas eles seguem se quiserem, né? E às vezes eu vejo já as vésperas da prova chegando e não sabem ainda, não ouviram, né? Não estudaram. E o Senhor, Ele vai mandar, Ele já tem preparado esse dia. Olha só quantos séculos antes de Cristo. O livro de Joel a gente nem sabe quando foi escrito, né? E eu sou até um pouco assim encafifada com quando foi escrito o livro de Joel, mas era propósito do Senhor que não fosse conhecido mesmo. Ou seja, o Senhor está avisando há muito tempo, aliás, desde o começo do mundo, o Senhor está avisando que esse mundo vai ter fim, né, e vai ser com fogo. Mas Ele está dizendo, se convertam a mim, né?
A Bíblia diz, né, que o Senhor, ele nos livra da ira vindoura. Então não precisa temer, ai meu Deus, vou ter que ficar aqui no derramamento das últimas pragas. Não, você não vai estar aqui, porque a Bíblia diz muito claramente que o Senhor nos livra da ira vindoura. Essa ira não é para nós que nos arrependemos, tá bom? Aquele que se arrepende de coração não é uma coisa ritual de religião, é uma coisa do espírito, né? Você realmente reconhece os seus caminhos errados e não quer mais saber daquilo e suplica pelo perdão do Todo-Poderoso. Só Ele pode perdoar e só Ele é assim misericordioso, compassivo, né? Ele se inclina para aqueles que se inclinam para Ele. E o verso 14, quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Claro que Deus não se arrepende, né? Deus é perfeito. O que o Senhor está fazendo é procurando, né, ouvidos que ouçam. Ele está falando, e Jesus sempre repetiu essa frase, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é a pessoa que tem que se arrepender do seu caminho, né? E se a pessoa se volta, então o Senhor, ele não executa essa sentença. E os gafanhotos, eles tinham acabado com tudo, até com as ofertas do templo, porque não tinha mais nada, não tinha... a seca acabou com tudo, né? Com as ofertas de manjares, com os líquidos que eram derramados na casa do Senhor, em oferta ao Senhor, e não tinha mais nada, né? Tudo se empobreceu sobremaneira. Então, se as pessoas se voltassem, né, o Senhor deixaria uma bênção e as ofertas, né, tudo voltaria a acontecer, porque Ele é aquele que restitui, né? A palavra aqui é um termo jurídico. O Senhor, ele restitui. Lembra de Jó? O Senhor nos restitui o tempo da prova. Jó foi duramente provado e Jó passou na prova. Glória a Deus. O Senhor nos prova para nos aprovar. Ele já sabia que Jó seria aprovado, não é? Glória a Deus. E o Senhor deu para Jó o dobro de tudo quanto ele possuía, né? Verso 15, ele fala de novo para tocar a trombeta. Tocai a trombeta em Sião. A coisa é séria, o negócio é grave, o negócio é sério. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Então, no capítulo 1, ele pediu, né, uma assembleia solene, jejum. De novo aqui no capítulo 2, olha, 2 vezes tocai a trombeta em Sião. 2 vezes tocar a trombeta em Sião, porque o negócio é certo, o negócio é feio, e você toca a trombeta não por algo que já aconteceu, mas é algo que vai acontecer. E o Senhor está falando para nós hoje, estou fazendo isso, tocai a trombeta em Sião. Igreja, se arrependa dos seus muitos pecados. Esses dias eu vi sobre uma igreja anglicana, em 2018, que teve um desfile satanista dentro da igreja, as pessoas desfilando com roupas de chifre e tal, se dizendo uma igreja inclusiva. Então isso é de vomitar, isso é o cúmulo da aberração, né? 16, congregai o povo, santificai a congregação. O Senhor diz, sede santos, porque eu sou santo. Nós devemos ser santos em tudo. Aqui está a luz, a palavra do Senhor. Esses dias eu estava lendo como que os loucos do mundo, né? Como diz a palavra de Deus, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. A palavra de Deus nos diz o que nós, a imagem e semelhança de Deus, podemos e não podemos comer, né? Porque o nosso Deus é santo e o nosso corpo é santo. O nosso corpo não é para qualquer coisa, não é para qualquer coisa entrar na nossa boca. Mas eles estão... com essa panaceia aí de mudança climática, que as vacas, né, são responsáveis, né, o gás que as vacas expelem. Olha só que ridículo, né? Isso tudo está causando a mudança climática terrível no planeta, né? Então, para você não comer a carne animal, e o que eles estão fazendo aí? Por exemplo, eu vi lá farinha de larva de mosca. Eu nunca vou comer uma porcaria dessa. E vou falar de novo. Eu nunca vou comer uma porcaria dessa. E eles vão fazer bolachas e coisas, né, muito apresentáveis, e as pessoas não vão querer nem saber.
né? Se fosse de feto humano, as pessoas comeriam com certeza da mesma forma. Se fosse bonito, está nem aí, vira para dentro e manda ver, né? Mas isso é uma profanação, né, do templo do Espírito Santo. Então, santificar envolve todos os aspectos, né? Congregai o povo, né? Mude seus caminhos, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Então não ficou ninguém de fora, né? Até os que mamam, a coisa vai atingir todo mundo. Então chame todo mundo para se humilhar diante de Deus. A Bíblia nunca nos manda nos humilhar diante dos homens. Nós devemos nos humilhar diante de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. E orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Quem está clamando aqui? Né, o profeta é um profeta judeu, ele está clamando para Israel, tocando a trombeta em Sião, mas tocando a trombeta em Sião também ele está tocando a trombeta de Sião para toda a terra. A começar pelo povo de Deus. Aqui é Israel e houve juízo para Israel. Quanto mais Israel endurecia os ouvidos, mais severo é a disciplina. Veio a disciplina. E não vai ser diferente com os cristãos, com os povos que seguem a palavra do Senhor também, porque a aliança com Israel ela é ampliada, né, para todo aquele de todos os povos que receberem o Senhor. Ela é ampliada e não anulada, substituída. Entendeu a diferença? A aliança com Israel abarca todos os povos, tá? Então ela abraça todos os povos. Aleluia, glórias ao Rei dos Judeus e Yeshua HaMashiach, Rei de Israel. Então ele termina aqui o verso 17, porque onde dizer entre os povos, onde está o seu Deus? O profeta está argumentando, né? Existe uma aliança, né? Então em nome dessa aliança vamos clamar ao Senhor, porque ele, se nós nos arrependermos, ele não vai nos destruir, porque o nome dele seria blasfemado entre as nações, né? Cadê o seu Deus? Porque Israel tem um pacto com Deus, né? Deus nunca abandonou Israel, nem nunca vai abandonar ninguém. Nós é que, infelizmente, na nossa estupidez, né, loucura, abandonamos o Senhor. Que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus. Então, verso 18, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra. A palavra é ciúmes, né? Compadeceu-se do seu povo. Por quê? Porque as nações estão zombando e maltratando Israel. E o Senhor tem ciúmes de Israel. Ciúmes de todo aquele que é dele. O Senhor se compadeceu do seu povo. Verso 19, e respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Confirma que tanto o exército de gafanhotos como o exército dos invasores de Israel, né? Se você situar o livro de Joel num tempo mais antigo, pode ter sido a invasão assíria, ou num tempo mais posterior, a invasão babilônica. E aqui o Senhor está falando que vai restituir tudo, né, o que foi causado pelo gafanhoto, e também não vai mais entregar o seu povo ao opróbrio entre as nações. Se fosse só gafanhoto, as nações não teriam nada a ver com Israel, embora falassem, né? O verso 20 deixa claro, né, que tem um aspecto militar humano envolvido. Olha só, mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. As invasões de gafanhotos, grande parte dos relatos relatam que elas vinham do sul de Judá, né, mas aqui está vindo do norte. E se você olhar várias referências bíblicas, por exemplo, Ezequiel 38, o Senhor está suscitando do norte o mal para vir contra Israel. E esse nem aconteceu ainda, que é Ezequiel 38, 39, 37, a invasão de Gog e Magog. Mas a vitória de Israel já está escrito lá.
Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Olha só, presta atenção. E a sua retaguarda, uma linguagem militar, né? Para o mar ocidental. Desculpe, lançarei a sua vanguarda, né? A parte da frente. Para o mar oriental, o mar morto. E a sua retaguarda, a parte de trás, né, do pelotão, para o mar ocidental, ou seja, o mar Mediterrâneo. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Então, o Senhor está falando que ele ia lançar esse exército, né, numa terra seca e deserta, né, e não no mar. Ele vai lançar numa terra seca e deserta para o mar ocidental, naquela direção, né? E subirá o seu mau cheiro, a sua podridão, porque eles agiram, né, de uma maneira muito violenta. Então, há relatos, né, de que os gafanhotos, quando eles se jogam na água, então eles sobem, né, se vê uma parede da casa, eles sobe o telhado, desce, se lança onde estiver aberto, e quando ele vê um lago, água, ele se lança dentro, ele comete suicídio, pum, ele entra lá e morre. E aí, esses gafanhotos se lançando na água, eles morrem e as carcaças deles formam uma ponte. E aqueles que vêm atrás passam nessa ponte e passam para o outro lado. Então, quem já viu o fenômeno descreve que tanto isso pode acabar com a praga, morrer todo mundo, como não, pode vir uma outra onda e usar aquilo lá como uma ponte, né, as carcaças como uma ponte e continuar a praga, né, continua se alastrando. E quando eles morrem na água, né, então aquilo apodrece, então sobe um mau cheiro de uma podridão, e o que vem em seguida? Pragas, né? Agostinho citou uma praga assim, de gafanhotos, que a massa pútrida deles, né, foi lançados no mar, a massa pútrida foi lançada na praia, e por causa disso houve uma praga em que morreram 800 mil pessoas, tá? O Agostinho, ele cita a referência. Verso 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Dois dos principais produtos de Israel, né? A figueira e as uvas, né, e a vide, elas vão produzir. O Senhor está falando, ele vai restituir se houver arrependimento, né? O Senhor, ele faz grandes coisas, né? Então não tinha sido só os gafanhotos, mas seca, né, tempestade e terremoto. Verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, ele é a nossa alegria, aleluia, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Aqui tem uns aspectos no texto original que eu quero realçar. Vamos lá, vamos chegar lá. Aqui, essa referência do Agostinho, né, sobre as carcaças, né, milhões de carcaças apodrecidas aí, que mataram 800 mil pessoas com praga, né? Então, Agostinho citando Julius Obsequens, tá? Uma grande nuvem de gafanhotos que caiu no mar africano, a massa pútrida foi jogada na praia e houve aí uma praga terrível, uma peste que matou 800 mil pessoas. Então vamos ver aqui, primeiro, né, chuva temporã. Chuva é a primeira chuva, a chuva do outono, que é fundamental para a germinação. A chuva serôdia é a próxima chuva, né, a chuva da primavera. Ela evita que os cereais se ressequem no pé, elas garantem uma boa colheita, tá? Então sem a chuva temporã não adianta a chuva serôdia, né? É preciso a chuva temporã para germinar e a chuva serôdia para aquela colheita abundante, né? O problema aqui é assim, porque ele traduziu assim, você se regozijar e tal, porque o Senhor vos dará em justa medida a chuva.
né? E esse em justa medida é o seguinte: a palavra chuva em hebraico, moré, e a palavra mais conhecida de moré em hebraico, né? Moré é professor, mestre, instrutor, né? Então eu sou uma morá, feminino, né? Professora. Então moré, e essa palavra que aparece aqui, moré, né? O Senhor vos dará, vou mostrar aqui, ó. Moré lizedaká. Moré lizedaká, um instrutor de justiça, literalmente seria isso, mas parece não fazer sentido, não é? Então, onde que essa palavra aparece novamente? Ela aparece no Salmo 84, 6. Vamos ver se eu coloquei aqui. Na Almeida Revista e Corrigida, eles traduziram assim: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. O que eu vejo claramente é o seguinte: existe um verso na Bíblia, Provérbios, se não me engano, que diz, ou é Salmos, é ali pelo meio, os rebeldes habitam em terra estéril. Então aqui na Bíblia hebraica ele vai traduzir como chuva mesmo. Acho que eu deixei marcado já. Deixa eu ver. Não deixei marcado aqui. 2:23, 15... Só um pouquinho, pessoal. Alegrai-vos, ó filhos de Sion, e regozijai-vos no Eterno vosso Deus, porque ele vos dará tanto a primeira chuva quanto a tardia em sua medida justa. Então, a tradução Almeida Revista e Atualizada está igualzinha aqui a do Jairo Friedland, da editora Sefer. Uma ótima tradução, porque também assim pode ser entendido. Mas a tradução, ela é ampliada, né? Quanto mais você sabe, mais você amplia, porque o texto quer dizer mais. Quando você olha aqui no Taná, ele vai traduzir instrutor de justiça, tá? Uma tradução que está aqui no comentário de David Hubbard, da série Cultura Bíblica, né, o comentário de bolinhas, esse aqui, é o seguinte, que eu acredito que dá a ideia mais completa. Ele vos dará a chuva de outono como sinal da harmonia segundo a aliança. Ou seja, se você se volta para o Senhor, se os seus caminhos são retos, né, ele faz vir a você as bênçãos, como está lá descrito em Deuteronômio, capítulo 27, 28, né, as bênçãos e as maldições. Então, se você guarda a palavra do Senhor, não tem como as bênçãos não te seguirem. As bênçãos te seguirão. Tá? Então, é uma questão de aliança, é pacto, é a palavra do Senhor, ele deu a sua palavra, né? Então, eu coloquei, essa palavra, ela aparece no Salmo 84, eu coloquei logo o verso 5 e o 6, ela aparece no verso 6, né? Moré. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Então esse homem bem-aventurado, né, esse homem, essa mulher, é aquele cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Não é aquela pessoa que faz tudo torto, que deve à torta e à direita, que não tem palavra, mente. Os mentirosos são filhos do Satanás, que é o pai da mentira. Né? Deus é a verdade e os filhos dele falam a verdade e andam na verdade. Então, essa pessoa bem-aventurada é aquela que tem os caminhos aplanados dentro do coração. Então, essa pessoa, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Onde você estiver, se você é esse bem-aventurado que tem no seu coração os caminhos aplanados, de bênçãos te cobrirá a primeira chuva. E no Tanar, né, que é uma versão aqui, a minha versão é inglês e hebraico, né, então eu coloquei o texto em inglês, e eu vou ler em inglês, tá bom? E vou traduzir. And the children of Zion, e os filhos de Sião, rejoice and jubilate, então se regozijem, se rejubilem, with the Lord your God, com o Senhor seu Deus, for he gave you, olha só, the teacher
for justification, porque ele deu para você o mestre para a justificação. Gente, para mim essa tradução está maravilhosa. Então, eles usaram mesmo aqui a palavra moré como teacher, como mestre, porque ele deu para você o mestre para a justificação, que é uma referência ao Messias, Jesus de Nazaré, o mestre dos mestres, And he brought down for you rain, e ele trouxe, faz descer para você a chuva, the early rain, então a primeira chuva, and the late rain, e a última chuva, in the first month, no primeiro mês, tá? Joel 2:23, peguei aqui do texto do Rabbad, tá bom? Na Torá, no Taná inglês hebraico também tá assim. Vamos lá. Então, o verso 23 é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. E o Senhor está falando do dia do juízo do Senhor, mas Ele está mandando a gente se alegrar, os filhos de Sião, se alegrar, se regozijar nele, porque Ele nos dará, o instrutor de justiça, nos dará a chuva em justa medida. Justa medida, Quem é que nos faz andar em justa medida, É o Senhor, que é a palavra. O Senhor Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra, Então a palavra é a água que limpa. Farei descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei. Olha aí, é um termo jurídico que o Senhor está usando. Ele vai restituir. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Lembrando que lá no capítulo 1, verso 4, ele cita, esses gafanhotos. Comereis, verso 26, comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Então o Senhor, Ele é o nosso provedor, Ele é o Deus que mata a nossa fome. Se nós somos saciados, no corpo e na alma que o Senhor nos deu, que o Senhor criou, é porque tudo vem dele, e o dízimo nós devolvemos do que ele nos dá, não é? E isso aqui é eterno. O meu povo jamais será envergonhado. Você está com alguma dificuldade, parece impossível? Para o nosso Deus não há nada impossível. Não esquece, confia. O meu povo jamais será envergonhado. Se você é povo de Deus, você jamais será envergonhado. Não tenha medo, confie. Você jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. O Senhor está dizendo, está repetindo, O meu povo jamais será envergonhado. Por quê? Porque Ele está dizendo, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor, Glória a Deus, o que pode tudo. Aleluia. Verso 28, e a partir daí começa então o capítulo 3 na Bíblia hebraica. E acontecerá depois, então depois de tudo isso, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então é mais do que, aqui é óbvio, ele está citando esse poder sobrenatural, é mais do que receber o Espírito que endireita a nossa vida só para a salvação. É mais amplo, é um transbordar. É o que a gente chama de batismo no Espírito Santo. Foi prometido para quem? Primariamente para Israel. E quem o recebeu primariamente? Israel, durante o período da festa do Pentecostes. Pouco após a ressurreição do Senhor, o Senhor tinha dito aos seus discípulos, os apóstolos, que não se ausentassem de Jerusalém. E um belo dia, durante esse período, na festa do Pentecostes, eles estavam juntos, ali na comunhão, fazendo o quê? Orando,
quando o lugar sacudiu. Então não é qualquer, né, não é só o ser convencido para a salvação, é um poder que se extravasa, que se derrama, um transbordar do Espírito Santo. É uma experiência mais profunda ainda, tá? Então, para vocês que são sensacionistas, lamento, né? Tive a felicidade de ter essa experiência mais profunda. Então, os vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Então, o sonho acontece, né, o Senhor mostrar as coisas quando a pessoa está dormindo. E a visão, a pessoa não precisa estar dormindo. A pessoa está acordada e, de repente, né, ela tem uma visão, o Senhor mostra para ela coisas sobre o futuro, uma revelação sobre alguém, tudo para cumprir os propósitos do Senhor, e as manifestações são infinitas, infinitas. Glórias a Deus, de infinitas formas. Não é? E é sobre toda a carne, é sobre homens, sobre mulheres. Eu fico muito triste quando eu vou em igrejas e não vejo as mulheres no altar, não vejo pregadoras. Aliás, estou usando uma Bíblia aqui. Cadê aqui? Bíblia da pregadora, tá? Eu acabei de desmarcar aqui. Bíblia da pregadora. Muito bem. Até, verso 29, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, está deixando bem claro que não era para aquele momento, mas para depois. E o apóstolo Pedro, né, no seu primeiro discurso, após o recebimento do Espírito Santo, ele diz que aquilo foi o cumprimento da profecia de Joel. E alguns ficam pensando, mas foi um cumprimento parcial. Não foi um cumprimento parcial, porque aqui, primariamente, ele está falando para quem? Está falando para Israel, certo? Ó, vossos filhos. Os filhos de quem? Os filhos de Israel. E vossas filhas profetizarão. No cenáculo não tinha homens, mulheres. Estava lá a mãe de Jesus, homens e mulheres. Havia 120 pessoas lá. Né? E sobre os servos, sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Então, as primícias, né? Foi Israel. Disso aqui se cumpriu. E isso é para todo aquele que buscar o Senhor, né? Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Observe que ele está descrevendo aqui essas promessas numa ordem. Então, primeiro, né, haveria um grande derramar. A palavra está na Bíblia. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então, um grande avivamento. Isso vai vir antes, eu entendo, na ordem, né? Desses prodígios aqui, ó, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Sobre Israel já veio e está sendo derramado sobre o mundo inteiro. Não fique de fora, né? Quando a igreja começou a ser solapada pelas doutrinas de Roma, né, que foi tratando a Bíblia como uma mera figura e aquela corrupção toda e tal, né, de repente houve avivamentos, houve momentos de avivamento, né? Charles Finney, John Wesley, houve mulheres do avivamento também, e é uma coisa assim que vai se ampliar muito. Então, as coisas ruins vão ficar mais intensas e as coisas boas também, né? Senão a gente não teria como fazer frente a isso, né? Então, precisamos de mais santificação para receber mais do Senhor. Vinho novo só pode ser derramado em odres velhos. Do contrário, os odres velhos não podem aguentar o vinho novo. Não tem como aguentar, né? Então, corpo santificado, alma santificada, né? E eu quero falar também sobre esses sinais aqui, ó. Fogo, ele vai mostrar prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sangue, né, obviamente está se referindo à violência, guerras, né, cada vez mais carnificina. Então, só em poucos dias aí do nosso tempo tivemos a Primeira Guerra Mundial, que foi planejada, a Segunda Guerra Mundial matou muito mais ainda, foi planejada, e vocês acham que a Terceira Guerra Mundial não está planejada?
Assistam o filme A Lista de Schindler e vocês vão ver ali claramente, esse filme é um documentário, né, onde a fome foi planejada, né, eles planejaram matar os judeus de fome, era tudo feito em reunião, tudo planejado, né, então eles não tinham direito à carteira de trabalho, eles não tinham como arrumar emprego, não podiam nem entrar nos mercados, nas universidades, e foi assim o início que culminou naquela barbárie, né, do Holocausto, né? Parecia começando pequeno, um simples preconceito, mas é assim que termina, né? Todo simples preconceito, né? É uma coisa diabólica. E olha até o número, né? Só de judeus foram 6 milhões, né? 6,66. Tem esse dado mais preciso, milhões. Você já viu esse número antes? 666, né? O anticristo era um Hitler, o homem maligno, seja esquecido para sempre, apagado para sempre. O nome dele era um tipo do anticristo, né? Desse governante mundial aí que virá, né? Como disse o apóstolo, né? Muitos anticristos têm surgido, mas haverá o último, né? Então, sangue reporta essa violência, fogo, com certeza, né? O que eles talvez não poderiam imaginar, né? Armas, as armas têm até esse nome, armas de fogo, e elas estão muito mais de fogo do que você pode imaginar, né? Uma explosão nuclear queima até muitos quilômetros depois dela, depois do foco, né? Do epicentro da explosão, e hoje é muito pior, certo? Vou até colocar aqui, né? Hoje, imagina, por exemplo, a bomba de Hiroshima, né? O que você tem hoje, aquilo lá é uma coisinha de nada perto do que tem hoje, né? Hoje, aquilo lá é uma espoleta para deflagrar bombas dentro de bombas, certo? Então, quando o Irã se suspeita, né, que ele está em alto estágio já de elaboração de uma bomba atômica, que é um governo muito problemático, né, autoritário, né, que quer o domínio não só ali naquela região, o povo ali sofre muito, né, com essa gente, né. Assista um documentário sobre Saddam Hussein. Quem era ele? Quem eram os filhos dele? Um em particular, que até o pai não aguentou e mandou prender. Era terrível. A mãe, então, sabe, eu lembro, assista esse documentário, eu vi nesse documentário, né, que jogos de futebol, por exemplo, se perdesse, ele fazia os jogadores chutarem uma bola de concreto, tá? E isso era só para começar. Ele prendia, ele fazia o que bem queria, né? Até que nem o pai dele aguentou e mandou prender, mas era tudo igual, né? A mãe também era desse jeito, era uma coisa terrível. Então, imagina um governo desse com armas de eliminação em massa, né? Como a bomba nuclear, bomba de hidrogênio. Fogo tem a ver com isso. Fogo tem a ver com o aumento do calor. Hoje, 25 de setembro de 2023, estou aqui no meio de uma onda de calor. O Brasil hoje é um dos países um dos locais mais quentes do planeta nessa onda de calor, e muitos incêndio na Amazônia por causa do calor, a vegetação seca, e é coisa catastrófica. Ou seja, os sinais não estão acontecendo. Olha aqui, antes de Cristo ainda, ele está falando, eu mostrarei. O Senhor está falando que ele ia mostrar sinais no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E aí, colunas de fumaça, né? A palavra aqui na Almeida Revista e Atualizada, colunas de fumaça. Na NVI, por exemplo, Nova Versão Internacional, fogo e nuvens de fumaça. Então, essa palavra colunas ali está cogumelos. E quando eu li isso, eu falei, meu Deus, né? E ele relaciona a palavra com tamar, com tamareira, ou seja, em forma de árvore ou nuvem de cogumelo. Tem a ver com explosões vulcânicas, claro, né? Um aumento da intensidade, né? O planeta todo se sacudindo, né? Sendo abalado, literalmente sendo abalado. Mas não é só isso. Eu peguei aqui no site da Marinha uma foto dessa explosão
de uma bomba nuclear na ilha de Bikini, em 25 de julho de 1946. Então, olha só aí, a coluna e o cogumelo, né? Então, essa imagem aí é chamada de cogumelo, o resultado de uma explosão nuclear, e que não seja nuclear, mas numa intensidade dela, provoca esse efeito, tá? De cogumelo. E aí coloquei do lado a foto de uma tamareira, né? Então a imagem bíblica está evocando essa figura, ele está descrevendo. Quanto mais fundo você vai na palavra, mais você vai entendendo, né? Então olha aí, é esse formato aí, o Senhor ia mostrar esse formato no céu e na terra, né? Sangue, fogo e colunas de fumaça e nuvens de fumaça, né? Também cabe essa tradução, tá? Verso 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel, muito antes de Cristo, ele está nos alertando que o dia do Senhor vem. O Senhor tem um dia reservado, né, chamado o grande e terrível dia do Senhor. O sol se converterá em trevas, o sol vai ficar de luto e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Existe até um evento, ou seja, há sinais cosmológicos, né? Eu até ontem estava vendo um documentário, né, de astronomia e astrofísica chamado o Apocalipse Universal, em português, né? Ou seja, um apocalipse no universo, né? E a Bíblia descreve isso com muitos detalhes, se a gente for juntar todos os outros textos, né? E os céus se enrolarão como um pergaminho, né? Então vai haver essa contração aí, um abalamento, né, no campo gravitacional, eu entendo, né? Então o Sol e todos os objetos celestes, né, eles estão nesse campo como se fosse um colchão, né? E eles causam uma deformidade no colchão. Então isso vai ser abalado, né? E a terra vai ser sacudida do seu lugar. É como eu entendo isso, né? A Bíblia diz: a terra vai ser sacudida do seu lugar, né? Os poderes do céu serão abalados. Então eu entendo que o campo gravitacional vai estar, né, sendo abalado dessa maneira, né? Como um lençol sendo sacudido, alguma coisa assim, tá? E isso vai acontecer, ó, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Então esse eclipse, né, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Todos esses sinais, né, o sol ficando de luto, a lua em sangue, né, Deus está escrevendo no céu, mostrando no céu que o dia do juízo está chegando, né? E aqui acredito, né, vai ser questão de horas, né, quando isso acontecer, né? E aí, concluindo, o profeta Joel escreve: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, ele começa falando tocai a trombeta em Sião, né? E aí ele fala de novo: porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Existe mais coisas, obviamente, para ser discutida nisso, né? As palavras, né? Os que forem salvos, os sobreviventes, os remanescentes, né? Enfim, aqueles que estiverem nesse tempo, nessa situação, que com certeza não vai demorar muito. A vinda do Senhor, ela é iminente, mas Ele nos livrará da ira vindoura, nós que nos arrependemos dos nossos pecados, né? Enfim, mas a mensagem de Joel está sendo ecoada exatamente nesse momento agora. O dia do Senhor está próximo, muito mais próximo do que jamais esteve. E essa é a minha mensagem. Se arrependa, se volte para o Senhor agora mesmo, porque o dia do Senhor está próximo. Não é uma brincadeira. E Ele é um Deus de misericórdia e quer salvar a nós. Fica com Deus. Shalom, shalom.